Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Vinícius, estudante de Geografia no Instituto Federal de Poços de Caldas, bolsista do PIBID, e estou aqui para auxiliar vocês na semana 6, a última semana do PET 4, que vocês encontram lá na página 162 do PET do segundo ano. O tema de hoje, o último tema é a África no mundo global, parte 2, e a gente vai abordar um pouquinho sobre o que é o apartheid. Bom, primeiramente o apartheid foi um regime segregacionista, a gente vai ver exatamente o que isso significa mais para frente, instituído na África do Sul. Coloquei aqui um mapa para que vocês consigam ver exatamente onde que é. Bom, então o que foi o apartheid? Ele foi um regime segregacionista, ele foi instituído de fato ali em 1948 e ele terminou, ele foi derrocado ali em 1994 e ele prezava principalmente pela segregação entre raças. Aqui ele está usando o termo raças dentro daquele mito da superioridade racial europeia, ou seja, de que o homem branco europeu é superior a qualquer outra raça que não seja branca. Então, aos negros, mestiços e também que não são europeus. Porque é toda aquela ideia, dentro desse mito, da, de que a civilização é representada pela figura europeia. E tudo que está fora dela é inferior e não tem civilização. Logo, então, o regime ele se baseia nesse mito para fazer a segregação, para impedir e proibir que pessoas não negras, os povos negros, pessoas não brancas, né, no caso, que os negros não convivam com os brancos no mesmo lugar, no mesmo espaço. Essa bandeira aqui do lado é a bandeira da África do Sul. E um detalhe, por que se chama apartheid? Apartheid significa separação. Na língua ali da África do Sul, afrikaner, que tem uma descendência ali na língua holandesa. Então, quais são os antecedentes do apartheid? Ali por volta do século 17 e 19, houve ali uma disputa entre a Holanda e o Reino Unido, nesse país, né, na África do Sul, por conta ali de recursos naturais, especialmente então das minas de ouro e também das minas de diamante. O que acontece? A gente vai ter primeiro a África do Sul sendo governada pelos holandeses. Depois a gente vai ter a Grã-Bretanha, né, a antiga Grã-Bretanha, o Reino Unido, especialmente a Inglaterra, assumindo o poder da África do Sul em 1902, após ali uma guerra que vai ficar conhecida como a Guerra dos Boeres. Os Boeres é o termo aqui utilizado para os descendentes de holandeses. Lembrando então que o Reino Unido ele chega aqui para tirar o poder da Holanda. Né? Então eles tomam a África do Sul. E ali em 1910 a gente tem o Louis Botha, que era o primeiro-ministro da União da África do Sul, adotando ali as primeiras leis de segregação racial. Ou seja, o apartheid ele não significa que é apenas com o apartheid que as leis de segregação racial vão começar a surgir. Porque lembra, o apartheid, como eu disse, ele é instituído em 1948. Mas a partir de 1910 já começam a surgir essas leis segregacionistas. E elas se concretizam, né, na lei de fato, numa jurisdição ali, com o apartheid de 1948. Bom, o que são essas leis segregacionistas? Elas vão delimitar ali, né, áreas que podem ser visitadas por brancos e áreas que podem ser visitadas pelos não brancos, pelos negros, mestiços, etc. Então você tem placas espalhadas durante esse regime, delimitando aqui, ó, não tem placas em inglês, em português, então aqui, ó, para o uso de pessoas brancas. Esse lugar, ele reserva, ele é de uso exclusivo para pessoas brancas. Área branca, área branca. Então, você vê essa demarcação.
Os negros não podem adentrar essas áreas, eles sofrem uma punição. Ou seja, então o apartheid ele surge segregando e impedindo aí o que a gente chama de universalização da cidadania, porque eles estão tendo, os não brancos, os negros, estão tendo ali o seu é, livre andar, né, o seu livre arbítrio, a sua cidadania sendo impedida pela lei, que é uma lei com características raciais, né, racistas. E quais que são as consequências dela? Elas vão acabar fazendo com que os negros eles acabem ficando cada vez mais em condições precárias, em condições de miséria. Isso logo, né, vai impedir que eles ascendam socialmente, eles não vão conseguir ir para as classes superiores ou atinjam profissões de alto escalão. Além disso, isso não vai se refletir apenas nessas questões jurídicas, né? Vai se refletir também na educação que é ofertada para cada um desses povos. Por quê? Porque os brancos eles vão estar então em melhores condições, eles vão ter uma educação melhor, de maior qualidade. E os negros não, eles vão acabar tendo uma educação de baixa qualidade. Além disso, de todas essas questões, como eu disse, eles ainda tinham áreas delimitadas de onde eles poderiam ir ou não. Então, eles têm aqui, eles não têm nem mesmo direito à terra. Bom, então continuando, lembra então que eu disse que a partir de 1910 a gente tem ali algumas leis raciais sendo impostas. E uma delas é justamente essa, a Lei de Terras de 1913, onde ela dava 90% das terras, ela delimitava 90% das terras sul-africanas para os brancos e o restante, os 10%, para os negros. A ideia dessa lei, da lei de terras, ela vai ser usada no apartheid quando a gente tem a formação dos bantustões ou bantustão. O bantustão, como a gente vê aqui nessa imagem que eu coloquei, são terras delimitadas, é um pseudo-estado, não é um estado de fato, são terras delimitadas para uso exclusivo dos negros. Então, os negros não podem ficar andando aqui livremente por essas terras delimitadas por eles, para os seus povos, para as suas diferentes culturas ali. Mas eles não podem adentrar o restante das terras. Ou se adentram, eles têm que levar um passe, que é o que eu vou falar a seguir, ok? Então você tem esse Bantustão, que são pseudo-estados que delimitam ali a área destinada aos negros. Então, como eu disse, depois você tem a Lei de Passe. A Lei de Passe ela vai surgir em 1945, ou seja, 3 anos antes do Apartheid ser instituído. Mas ela vai ter uma influência muito grande. Por quê? Porque ela exige que os negros eles portem ali uma caderneta, um passe mesmo, um caderninho, onde que mostrasse ali os lugares em que eles poderiam ir, a cor deles, a etnia que eles pertenciam, a profissão que eles exerciam, e tudo isso servia aí como forma de controle do Estado. Então, se os negros quisessem sair desses bantustões para visitar essas outras áreas, eles tinham que portar esse passe, eles tinham que portar essas cadernetas, ou até mesmo para visitar qualquer outra área que seja de uso exclusivo para brancos. Então, por exemplo, estabelecimentos, a própria escola, tudo isso era destinado, até mesmo bairros. Então havia uma segregação muito intensa nesse quesito. Mas essa lei do passe ela vai ser muito agravada, ela vai ter um boom, quando a gente tem um massacre de Sherperville. Ele vai acontecer em 21 de março de 1960, que é quando milhares de sul-africanos, não vou saber agora exatamente o número exato, eles saem em um protesto pacífico e sem esses passes. Eles saem justamente para protestar contra o uso desses passes. E eles falavam então, vamos sair sem os passes, né? Não falavam, mas imaginando, vamos sair sem esses passes, porque eles não vão nos prender, já que como vai ser uma multidão sem passe, isso acabaria lotando as prisões, já que seriam milhares de sul-africanos sem passe. Mas o que aconteceu? Aconteceu o oposto.
Eles não foram presos, mas os policiais abriram fogo. Um grupo de policial abriu fogo contra esses manifestantes, matou quase que 70, matou 69 e feriu quase que 200. Bom, e isso acabou chocando muito, acabou viralizando no âmbito internacional e a ONU acabou definindo aí o dia 21 de março, o dia 21 de março, né, como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Bom, aí a gente tem toda uma questão de uma oposição que vai começar a surgir, não, não apenas após o massacre de Sherperville, ela vai se intensificar após ele. A gente tem ali a criação de um Congresso Nacional Africano, lá em 1912, antes da criação da Lei de Terras, que eu expliquei. Mas após o massacre, a gente vai ter uma explosão de protestos pelo país. E, além disso, quem que estava aí no meio desses protestos? Uma figura bem conhecida, Nelson Mandela. Ele estava aí no meio desses protestos. Mas o apartheid ele vai reagir contra esses protestos, né, claramente, e ele vai proibir e vai banir qualquer organização política. E o Congresso Nacional Africano era uma organização política ali aliada aos negros. Então ela vai acabar sendo rebaixada à clandestinidade. Então agora o Congresso Nacional Africano é contra a lei. Ele está agindo contra a lei, de acordo com essas novas regras do apartheid. Mas após o massacre, a gente tem a criação desse grupo. Eu não vou saber falar. Umkhonto we não vai ser essa pronúncia, mas enfim, que é um braço armado do Congresso Nacional Africano. Ele é um grupo que ele vai acabar sendo liderado aí pelo Nelson Mandela e ele vai agir aí em protestos, greves e sabotagens por todo o país. Em 1964, bom, antes, né, a gente tem a figura do Nelson Mandela sendo muito difundida pelo país, pelo mundo também, devido à sua luta contra o regime segregacionista do apartheid. Mas em 1964, o Mandela, antes mesmo ele vai ser preso, e em 64 ele vai ser condenado à prisão perpétua. Em 1990, como a gente vai ver, ele vai acabar saindo da prisão, ele vai ter essa prisão perpétua sendo anulada. E em 1994 ele assume a presidência, e aí o apartheid chega ao fim. Mas como exatamente? Só uma questão, esse símbolo aqui, esse desenho, é o símbolo desse grupo, ok? Que eu não sei falar o nome. Bom, como que se dá então o fim do apartheid? Ali em 1989 a gente vai ter o Frederick de Klerk assumindo o governo da África do Sul e ele reconhece que para o país não entrar numa guerra civil, nem numa situação de um caos completo, então em 1990, para impedir, né, a proliferação de um caos completo no país, ele vai acabar cancelando essa interdição que estava vendo ali no Congresso Nacional Africano, ou seja, agora o ANC, o Congresso Nacional Africano, ele não é mais visto contra a lei. Ele vai revogar ali algumas leis segregacionistas, então ele vai retirar elas da jurisdição. Ele vai acabar libertando Mandela. Isso tudo, claro, por pressão dos sul-africanos, porque mesmo após o massacre, a intensificação e a proibição das organizações, devido à prisão do Nelson Mandela, a gente vai ter uma intensificação novamente desses protestos, já que ele era a figura principal nessa luta. Então, devido a essa pressão de dentro do próprio país, e havia uma pressão também muito grande do âmbito internacional, ele acaba libertando o Mandela e através ali de negociações, conversas, reuniões, eles acabam então assinando ali pelo fim do regime do apartheid e finalmente o Mandela ele assume o governo numa eleição lá de 1994 e o apartheid chega ao fim. Então aqui a gente termina o assunto e eu vou falar com vocês sobre as atividades que vocês encontram lá na página 164.
Na questão 1, vocês vão falar em qual país da África que foi implantado o apartheid. No segundo, vocês vão colocar, na segunda questão, vocês vão colocar em que ano que se iniciou o apartheid e como que a população reagiu a ele. Na terceira, vocês vão colocar qual que é a principal figura, qual que é o principal líder dos movimentos é, liderados ali nos protestos que estavam eclodindo no país. Depois vocês vão também colocar o nome da organização política que surgiu em 1912, que é responsável aí por prezar pela integridade dos negros. Não apenas isso, mas impedir essa subjugação aos brancos. Na 5, vocês vão explicar com suas palavras o que são os bantustões. E por fim, na 6, vocês vão colocar por que o Nelson Mandela é uma figura tão popular no país, ok? Então, finalizo aqui o PET 4. Espero que eu e a Daíse tenhamos aí ajudado vocês a compreenderem os assuntos. E lembrando sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os assuntos, não entendi uma coisa desse vídeo, acho que ficou faltando alguma coisa, converse com seus professores, eles estão aí para ajudar vocês, ok? Então, até mais e obrigado por terem acompanhado.